nesses minutos, ele vai fazer menção de uma ordem, né, que Paulo está dando a Timóteo, uma recomendação, um direcionamento, Paulo preso, e sabendo que já estava chegando a hora dele ser entregue para ser sacrificado, e ele, entendendo a urgência da missão, ele precisa, então, mostrar a Timóteo princípios basilares para que a obra continue. Então, no versículo 2 do capítulo 2, vai dizer: as palavras que você me ouviu dizer, Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confia aos homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outras pessoas. A tradição judaica e a tradição greco-romana daquele tempo, a oralidade era a forma de passar os ensinamentos. Você precisava de relacionamento, você precisava assentar-se com as pessoas para transmitir as informações, para explicar. E não é à toa que você vai ver, então, Jesus falando sobre parábolas para trazer mais para perto da realidade das pessoas aquilo que ele queria ensinar, porque a ideia é que as pessoas entendessem realmente o que seria o reino de Deus que era chegado naquele momento. As pessoas precisavam entender de forma prática o que era o reino de Deus, como que Deus funciona. Por quê? Porque já é da nossa capacidade humana inventar um monte de coisa que Deus nunca falou, fazer um monte de coisa que Jesus nunca pediu, dizendo que está fazendo a vontade de Deus. A gente quer melhorar o que Deus mandou fazer, né? E aí, quando a gente quer melhorar o que Deus mandou fazer, a gente faz tudo menos o que Deus mandou fazer. É um negócio impressionante. Então, Jesus, ele pega e chega fazendo um evangelho simples, fazendo um ensinamento simples, para falar com pessoas simples que pudessem, de forma simples, transmitir isso umas às outras. E Paulo, quando vai falar a Timóteo da missão que Timóteo tem, ele vai dar essa mesma direção. Timóteo, o que você me ouviu falando, na presença de muitas testemunhas, ou seja, eu me relacionava com as pessoas. O que você me ouviu falar na presença de muitas testemunhas, faz isso também e ensina a homens fiéis, para que esses homens fiéis também ensinem a outros. São 4 gerações, pelo menos, de trabalho aí. Paulo era a primeira geração, Timóteo a segunda geração, e Paulo já estava garantindo os homens fiéis com a terceira geração dessa mensagem, que também já estava com a missão de passarem à 4ª geração. É uma missão contínua, incansável. É uma missão que não vai se esgotar. É uma missão perene. A palavra de Deus, ela precisa ser lembrada e meditada nela de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Quando é que acaba o serviço? Nunca. Todo dia é dia de pregar. Todo dia é dia de pregar o Evangelho, mas não é ficar falando o Evangelho, é viver o Evangelho de forma prática para que o mundo possa identificar qual a vontade de Deus na terra. Isso é importante. É importante para a gente entender que quando você acorda pela manhã, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a minha amiga, nós temos uma missão primeira. Quando Deus nos dá a oportunidade de acordar pela manhã, abriu o olhinho, respirou, eita glória. Muita gente não fez isso hoje. Amém? Muita gente não fez isso hoje. Você conseguiu fazer. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Abriu o olhinho, respirou, lavou o rosto, está calor hoje, né? Tomou aquela água gelada, aquela Coca-Cola estupidamente gelada, aquela limonada, aquela laranjada, tomou aquele açaí, porque você está vivo. Glória a Deus, irmão. Aleluia, feriadão aí, bombando, que maravilha. A missão primeira é viver o evangelho que você creu. O evangelho que te salvou e que te deu a oportunidade de você não se preocupar se amanhã você não abrir o olhinho aqui, porque se você não abrir o olhinho aqui, você vai estar na eternidade, vivendo em glória com o Senhor.
Você não tem do que se preocupar, mas existem pessoas que não dormem preocupadas com a própria vida, com a própria existência. Existem pessoas que sofrem de incertezas, de desenganos, de desesperanças. Existem pessoas que foram sequestradas da sua própria identidade, da sua própria dignidade, e que precisam ver, ouvir e presenciar o que Deus faz na vida de alguém que entrega a sua vida a Ele. A minha missão, a sua missão primeira é comunicar aos outros o que a gente ouviu. Comunicar aos outros de forma prática aquilo que a gente ouviu, aquilo que nos foi ensinado. Nós precisamos nos enquadrar nesse homens fiéis, pessoas que vão com fidelidade entregar tudo aquilo que aprendeu, não só aquilo que serviu para si, como se fosse uma sacola. Esses dias eu, pregando na igreja, falei que as pessoas acham que às vezes discipulado é assim. A pessoa chega na igreja, vou meter a mão aqui, pegar esse monte de revista que está aqui, tá? A pessoa chega na igreja, aí eu estou com esse monte de regra da igreja aqui na minha mão, aqui assim. Aí eu fico andando com ele para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí chegou uma pessoa nova na igreja, aí a pessoa pega e fala assim, aceitei Jesus. Aí você pega esse monte de regra e fala assim, ó, carreguei isso aqui até agora é seu. Você aprende, se vira. Aí a pessoa pega e fica com aquilo embaixo do braço, para cima e para baixo, esperando o próximo, é como se fosse uma batata quente. E não é, irmãos. Discipulado não é isso, não. Discipulado só termina aqui quando você morre. Porque todos os seus atos de vida compõem o discipulado que você aplica na vida de alguém. Você pode estar discipulando uma pessoa para a vida, mas você pode estar discipulando a pessoa para a morte. Você pode estar discipulando essa pessoa para ser produtiva ou para ser destruída. Dependendo do que você transmite, dependendo daquilo que você flui, você mata ou você vivifica uma pessoa. Por isso que Paulo vai dizer assim, o que você escutou de mim, transmita a homens fiéis do mesmo jeito, preservado. Não foi só o apóstolo Paulo que fala isso. Jesus, lá em Mateus, vai dizer assim, ensine a guardar tudo aquilo que você aprendeu. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa para discipular, para cumprir o direcionamento de Paulo, o direcionamento de Jesus, não é saber ensinar, é saber aprender o que Jesus ensinou. É saber ouvir. Paulo vai dizer assim, olha, ensina o que você ouviu, o que você tem ouvido nesse tempo, quais são as vozes que têm soprado no seu ouvido. Você tem parado para ouvir o Senhor? No meio de uma multidão de coisas que falam ao seu redor? Você já parou para perguntar para Deus se Ele aprova ou não aprova isso ou aquilo que você está planejando fazer? Você já parou para ouvir a Deus quando você está prestes a tecer um comentário sobre outra pessoa, se aquilo agrada a Deus, aquilo que a sua boca, que acabou de adorar a Deus aqui lindamente junto com os nossos irmãos do Projeto Graça, pode estar sendo instrumento para falar? Para declarar, para determinar, na sua casa, no seu trabalho, na sua própria vida? Para que eu possa discipular, eu tenho que estar disposto a aprender, eu tenho que estar disposto a ouvir. O que você aprendeu de mim, transmita a outros. O que você aprendeu? O que temos aprendido com a nossa vida cristã? Como ser igreja nesse tempo? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a prioridade é o Senhor? Ou a gente aprendeu que a prioridade é a nossa agenda?
A gente aprendeu que a prioridade é o Senhor, ou a gente aprendeu que a prioridade é o que eu gosto? Esses dias eu tive uma experiência interessante. Culto de aniversário da nossa igreja. E a nossa igreja também está se estruturando, né? Graças a Deus, terminando de pagar o terreno agora, já muramos. Mas tem poucas salas, e as salas que tem são pequenas demais. Então, quando dá assim, um número maior de crianças, a gente não consegue colocá-las todas numa sala. Embora ela tenha um ar-condicionado, não comporta. Então, é melhor a gente deixar fora, para que essas crianças elas não fiquem ali enclausuradas no culto infantil. É muito pequena a sala. Mas, com o advento do joguinho no celular, para as crianças ficarem quietas, os pais dão celulares aos filhos. E os filhos ficam jogando o tempo todo. Só que os filhos não entenderam que estão num culto, porque eles estão ali com o celular na mão, quietos, na visão dos pais, porque estão jogando. Algumas crianças maiores começam a se emocionar no meio do jogo, no meio do culto. E tem uma mesa lá atrás, perto da cantina. E aí um começa com o outro, um joguinho RPG. E, fulano, pega essa arma aí, na hora do culto. Aí eu chamei perto assim e falei assim, o pastor está pregando lá na frente, diminui. Porque para a gente chamar a atenção de filho dos outros hoje é quase né? Você tem que ter mais reverência para entrar no santo dos santos de uma criança do que na casa de Deus. Você tem que ter, mas tem que ter assim, olha, se você espirrar, saúde, mas deixa eu falar com você primeiro, rapidinho. Porque senão dá problema. Não pode. E tá a criança gritando de novo. Falei, olha só, eu vou precisar que vocês parem com isso aí. E era como se eu não estivesse falando nada com ninguém. E os pais durinhos assim, ó, olhavam para mim assim e Kim olhando para frente. Aí tinha um mais assim, mais arrojado, com seus 12 anos de idade, que está do meu tamanho e acha que é gente, que eu falei assim, fulano, vai ali para perto do seu pai. Eu não vou para perto dele, não. Eu falei, por que você não vai para perto do seu pai? Não, porque ali o sinal de internet não pega. Ah, tá bom. Não pega? É. Olhei para o pai dele, olhei para ele, falei, se você não parar de gritar, eu vou apanhar o seu celular. Que aí já é a fase 2, sabe, Fábio? A fase 2. Quando a fase 2 entra, é um problema. Aí, irmão Josias, eu peguei e falei, baixa. Ele, eu falei, me dá aqui. Ô, fulano, aqui, ó. Estou chamando ele para vir para cá, mas ele disse que não tem sinal de celular. Agora não tem sinal e nem tem celular. Toma aqui e não entrega para ele. Qual vai ser o próximo? Aí as crianças ficaram olhando para minha cara e falei, você, perto de sua mãe ali, ó, do lado de sua mãe ali. Você também, você também, você também, você também. Chegou no domingo de manhã, no domingo de manhã eu falei assim, irmãos, não quero passar por isso de novo. Vou falar o seguinte para vocês. No dia que não tiver culto infantil, você quer dar o celular para o seu filho? Dê, bota ele do seu lado e baixa o som. Porque se começar essa barulhada na hora do culto, eu vou apanhar o celular. Porque eu entendo até que você está querendo domar a sua fera. Mas essa criança também tem que entender o que é culto. Domingo de noite, todo mundo quieto, sem celular, com medo da pastora pegar o celular. Porém, uma mãe que o filho está aprendendo bateria, uma criança, tinha ensaio para o menino no dia seguinte, ela falou, não, ele não vai ensaiar, não. Eu falei, por quê? Não, ele vai sair desse grupo aí. Mas por quê? Não, porque eu não posso estar vindo todo dia para a igreja e o único jeito que eu vejo que ele vai ficar quieto é entregando o celular na mão dele. Como se ele for para a igreja, ele vai tomar o celular da mão dele, então quando eu não for, ele também não vai, então eu vou tirar ele do ministério de louvor para ele não pegar gosto. Viu que solução legal?
Minha pergunta: o que a gente tem ouvido? O que a gente tem aprendido? Porque é direito da mãe. É direito da mãe ou não é? Sim ou não? Ponto. A gente só vai ensinar o que a gente aprender. Se a gente não aprender, a gente não vai cumprir a missão. É necessária a missão ser cumprida. Já conversei, já contornei. Mas nós somos seres humanos. Tem coisas que, quando o evangelho chega, fere a gente mesmo. E a gente tem que se dobrar. Nem tudo a gente pode fazer do jeito que a gente pensa. Como que a gente vai reagir a isso? O discipulado é uma tarefa, então, prática, perene, todo dia. Não importa se você tem 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, 10 anos de igreja, 30 anos. Não importa se você viu Noé comprando prego na mercearia para poder fazer a arca. Você não adianta. Não, eu estava lá na hora que ele comprou, foi prego aberto, teve que mandar vir lá da Vale do Rio Doce. Não importa, irmão. É perene. É preciso de 2 coisas: fidelidade e capacidade de ensinar, por causa da qualificação. Nós temos alguns desafios. Nós temos os desafios dos falsos mestres, aqueles que ensinam equivocadamente. Existe aquele que não aprendeu e aquele que é mal intencionado. Aquele que vê o reino de Deus como objeto de lucro. Aquele que vê a igreja como um lugar de projeção. Um lugar de domínio. Não aprendeu, não ouviu, porque Jesus disse que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Igreja não é lugar de projeção, igreja é lugar de serviço. Igreja é lugar de se doar. Igreja é lugar de se esvaziar. Igreja, não organização, igreja corpo. É um lugar onde você se esvazia. E ao mesmo tempo que você se esvazia, você é cheio. Porque alguém se esvaziou para encher você. Igreja é lugar de troca. Igreja é lugar de parceria. Igreja é lugar de apoio. Igreja é lugar de acolhimento. Igreja é lugar de cuidado. Igreja é lugar de sonhar junto. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de ajuntamento. Igreja é lugar de celebração. Igreja é lugar de chorar junto também. Igreja é lugar de estar alinhado sempre, como um corpo bem ajustado. Não é um lugar de projeção, mas existem os falsos mestres que ensinam apenas as coisas necessárias para que você e eu sejamos manipulados a fazer tudo aquilo que Deus nos mandou fazer. E coloque nisso o nome de igreja. Um outro desafio é a necessidade de estabelecer uma liderança sólida. Por quê? Porque não se existe mais pessoas entendendo o que é compromisso na igreja. Compromisso na igreja hoje é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque a igreja é um pedaço da nossa sociedade. Então, vamos comigo. A pessoa chega e vai trabalhar. Hoje em dia, a geração Nutella está assim. Leva o currículo, manda a mãe levar. Nem leva mais. O primo faz e a mãe leva. Aí chega no dia, chega atrasado, fala: o que aconteceu? Eu estava sem dinheiro para pagar o Uber. Ou então a minha mãe não estava em casa. Minha mãe saiu e não disse onde estava o meu tênis. As pessoas não têm mais compromisso, elas terceirizam responsabilidades. A igreja é uma fatia da sociedade. Como você é lá fora, você é aqui dentro. E como você é aqui dentro, você é lá fora. A igreja precisa ser vista como pessoas comprometidas com o reino de Deus, com a missão de Deus, com a visão clara de Deus. Então, o púlpito precisa transmitir claramente a visão de Deus.
Mas você tem que estar disposto a ouvir a visão de Deus para ensinar a visão de Deus. Essa necessidade de uma liderança comprometida, às vezes, atrapalha que essa missão seja cumprida. Um outro desafio para esse tempo é a pressão e a perseguição presente. Hoje de manhã a gente acordou que prenderam um político importante do país. E aí começa. O diabo está furioso com a igreja. Não, irmãos, política é assim mesmo. Deixa eu te contar um negócio. Política é assim. Está todo mundo querendo o mesmo lugar. E a briga é a seguinte: eu vou arrumar alguma coisa para fazer o outro impedir. Então, vale dedo no olho, vale chute no dedão, vale pisada na canela, vale mandar prender, vale tudo, vale o que você quiser. Daqui a pouco o jogo vira. Isso não é perseguição contra a igreja, irmãos. Isso é a sociedade se movimentando. Perseguição contra a igreja é você ser proibido de pregar o evangelho para os seus filhos. Perseguição contra a igreja é você parar de não poder falar o nome de Jesus, como em alguns países da igreja perseguida tem. E isso é perseguição contra a igreja. Perseguição contra a igreja, você tem que ter que contrabandear a Bíblia. Aqui no Brasil não tem isso não, irmão. Aqui no Brasil até traficante está fazendo papel de Bíblia para dar um tequinho, irmão. De tão fácil que é Bíblia. É tão fácil, eu não sei se aqui é assim, mas na minha igreja tem isso. É tão fácil ter Bíblia, que na minha igreja deve ter umas 15 que foram esquecidas lá. E nunca apareceu o dono, elas foram sozinhas para a igreja. Não aparece dono. Até as Bíblias vão para a igreja sozinha. Olha que glória. Está rindo, irmã? Não aparece dono, irmã. A pessoa não sente nem falta. Isso é perseguição. E a perseguição sempre existiu. A perseguição sempre existiu. E sempre foi dado um jeito dessa perseguição ser burlada. E não foi por causa de perseguição que a igreja parou de avançar a hora nenhuma. Muito pelo contrário. No retiro de pastores que eu participei ano passado, alguns missionários hindus estavam lá. E não pôde ser filmado e tudo mais. E ele se gloriando. Um filho estava estudando para ser médico. E ele foi açoitado. E pela misericórdia de Deus não quebrou as mãos, porque o menino estava estudando para ser cirurgião. E se ele tivesse os dedos quebrados, não conseguiria mais. Disse que o menino chegou em casa ensanguentado, todo estourado, e louvando a Deus e glorificando e feliz. E o pai desesperado, por que ele tinha apanhado, ele falou assim: eu apanhei por amor a Cristo. Eu estou muito feliz, porque eu apanhei por amor a Cristo. E o pai foi impactado por aquilo, e quem estava dando testemunho no retiro era o pai. Que se converteu ao evangelho quando viu o filho sendo capaz de se alegrar por ter apanhado por amor a Cristo. Se vale a pena apanhar por ele, eu quero conhecer. E aí Jesus se fez presente e falou com ele. Ele disse que viu Jesus. E ele se converteu e tem pregado o evangelho de forma clandestina. Isso é perseguição, irmão. Agora, deixar de te seguir no Instagram, bloquear você ou fazer um meme com você pregando, isso aí não é perseguição, não. Isso é falta de maturidade, é falta do que fazer, é ociosidade. De gente que perde tempo fazendo um negócio desse. Mas ainda que falem de você, falem bem ou falem mal, quando abrirem a boca para falar de você, que eles se lembrem de Jesus. O evangelho está sendo pregado através da sua vida. Então, para de se lamuriar. Eu não falo não, porque o pessoal acha que eu sou chata. Quem é? É a chata que só fala de Jesus. Olha Jesus sendo falado aí. Não, meu patrão me persegue. Por quê? Por causa de Jesus. Então, tá bom. Jesus está aparecendo na sua vida. Ruim é se ele não te perseguisse por causa de Jesus e te aplaudisse porque você estava fazendo tudo que Jesus não gosta. Então, já que é para sofrer perseguição, já que é para sofrer maledicência, sofra em nome de Jesus, que você está fazendo uma boa coisa. Perseguição não pode ser motivo para você não cumprir a missão.
E o último desafio é a responsabilidade de preservar o ensino apostólico. Eu quero terminar a minha palavra, meu irmão, abrindo Mateus. Porque às vezes a gente acha que tudo isso é muito bom na teoria. E a gente está repleto de teoria. Antes de Jesus subir, versículo 18 de Mateus 28, Jesus faz um comissionamento parecido com o que Paulo reverbera com Timóteo. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus está falando assim: olha, eu tenho autoridade para dizer o que eu vou dizer agora. Vocês vão fazer discípulos. Era uma turma que vivia num vilarejo. Ele disse assim: de todas as nações. Você sabe o que é? Naquele tempo, sem internet, sem nada, Jesus chega para eles e diz assim: vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Eles vivendo num vilarejo. Alguns devem ter se comportado igual a gente se comporta quando a gente é surpreendido por Deus, dizendo assim: ó, chegou aquela oportunidade para você. Quantas oportunidades chegam para você e para mim que a gente nunca imaginou? Se no melhor dos sonhos a gente imaginasse, a gente não se veria fazendo o que a gente já fez na vida. É mais ou menos isso. Eu fico observando que eles não tinham noção daquilo que estava sendo entregue para eles. Se antes da pandemia alguém dissesse que uma igreja, com a quantidade de membros que a Alphaville tem hoje, tivesse uma transmissão de culto, que eu estou vendo a mídia aqui trabalhando direto para lá e para cá, e luz e tal, não sei o que, o pessoal ia rir de mim. Para que isso? A gente é igreja pequena, a gente não tem dinheiro para isso. Hoje, a igreja que não tem, a gente estranha. Meu marido está vendo um culto lá em casa, lá da Juberge, lá 50 anos, e é numa igreja, e é uma câmera fixa, num lugar só. A minha cunhada já estava: será que só tem esse ângulo? Eu falei: é. Tem igreja que não tem ângulo nenhum, né? Graças a Deus aqui já tem uma turma esperta aí para fazer um negócio aí. Às vezes Deus coloca missões na nossa vida e a gente acha que é muito grande, a gente não vai alcançar. Mas a gente fica olhando que a nossa capacidade. Só que a gente fica fixado na nossa capacidade, sem entender o início desse negócio e o final desse negócio. O início desse negócio foi ele dizer assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o que eu vou mandar, eu estou mandando embaixo de autoridade. A autoridade não é minha, a autoridade não é sua, a autoridade não é dos discípulos, a autoridade é de Jesus, amém? Ele pega, dá a ordem e fecha, para dizer assim, ó, para não ter dúvida, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. E a gente anda, muitas vezes, com medo de fazer as coisas, entendendo estar só. Ele disse: eu tenho autoridade no céu e na terra. Estou dizendo para você ir. Faça o que eu estou falando. Preste atenção. Você não está só. Eu vou estar com você todo dia.
Tem uma canção do Kleber Lucas que fala assim: eu falo com meu Deus na rua, quando eu chego em casa ele está comigo, eu falo com meu Deus na hora de dormir, e quando acordo eu digo, eis-me aqui, porque eu sou de Jesus. A presença de Jesus é real, irmãos. Para você viver uma vida de discipulado, você não pode abrir mão dessa presença. Não existe igreja que possa caminhar sem o dono junto. A igreja não foi feita para caminhar dissociada do seu dono. A minha palavra nessa noite para você é que você seja capacitado para ensinar, conforme o tema que foi posto no coração do seu pastor. Ensinar tudo aquilo que você tem ouvido, ensinar a homens fiéis que ensinem a outros, mas que você não abra mão da presença de Jesus. Não se iluda, você pode cantar, você pode filmar, você pode fotografar, você pode entregar o maior dos dízimos, você pode contribuir de todas as formas, tudo isso está ao seu alcance, mas transmitir a mensagem de forma íntegra, honesta, de forma que a glória de Deus resplandeça, nós só conseguiremos com a presença de Jesus. É a presença de Jesus que usa a sua vida no pior momento da sua vida. Aquele que tem a presença de Jesus consigo, nos piores momentos da vida, consegue brilhar na luz de Cristo. Através da esperança. Aqueles que não abrem mão da presença de Cristo, nos momentos das maiores vitórias, conseguem brilhar uma luz maior do que a luz da vitória que recebeu, porque é humilde o suficiente para dizer, toda honra, toda glória, todo louvor não pertence a mim, eu estou aqui porque Ele me fez chegar até aqui. Seja rindo, seja chorando, seja vencendo ou seja passando por a maior das tribulações, a vida de um verdadeiro discípulo não tem sentido algum se ela não tiver a presença de Jesus, porque a presença de Jesus é que vai legitimar todas as ações da sua vida, para que a mensagem realmente seja passada com integridade. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista finaliza o Salmo 23, dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós não podemos, nesse tempo, abrir mão da presença de Jesus. A presença de Jesus é maravilhosa. A presença de Jesus nos dá norte. A presença de Jesus orienta as nossas emoções. A presença de Jesus nos dá capacidade de sonhar no meio do caos. A presença de Jesus nos faz a gente ter planos, sonhos indizíveis. Sabe por quê? Porque não é a minha força, é a força dele. Que o Senhor renove a sua força. Que o Senhor te dê alegria para cumprir a missão que te foi dada, de ir e fazer discípulos de todas as nações. Só assim a sua vida faz sentido. Você deve estar me perguntando, não sei pregar, não sei cantar, estou desanimado, tenho muita coisa para fazer, mas se você olhar à volta, à sua volta tem muita gente para você discipular. Dentro da sua casa, você pode discipular. Na sua vizinhança, você pode discipular. Semana retrasada, Elias ficou três dias sem andar. Não sei o que acontece com as medicações que ele toma, mas tem hora que alguma coisa dá errado com outra coisa e simplesmente corta o movimento. Da cintura para baixo, corta.
Você imagina, né? E eu olho para a irmã dele olha para a minha cara e a gente faz assim. O que a gente faz? Só ora, né? Aí eu acordo de manhã, vou trabalhar, minha cunhada fica e eu vou no carro. Eu tenho que dar aula para criança. Eu não posso chegar na criança com a cara inchada de chorar, né? Senhor, o que o Senhor está arrumando? Eu falo assim mesmo. Me ajuda aí. O que o Senhor está fazendo? Senhor, me dá clareza de entendimento. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E vou trabalhar. E aí, nessas... E essa semana aconteceu um negócio interessante. Para você ver como é que é Deus. Eu pedi oração, porque o Elias estava assim. E eu tenho um monte de gente que gosta de saber como Elias está, para continuar orando, né? Atualizado. Então eu tenho uma lista de transmissão, que eu boto assim um monte de gente. E eu solto. Eu não sou muito chegada a grupo, não, porque eu tenho muito grupo. E aí eu falei, o texto era esse. Orem pelo Elias, ele está 3 dias sem andar. A gente fica preocupado se ele vai conseguir suportar a quimioterapia. Porque ele está cansado. E coloquei. Uma esposa de pastor, dentre as outras pessoas que me ligaram, e que falam assim, pastor, a senhora é muito forte, mas a gente sabe que sempre a senhora está precisando. A gente sabe que a senhora precisa das coisas. A senhora não pede, mas a gente sabe que a senhora precisa. E aí essa pessoa pegou e falou assim, pastora, eu vi a sua mensagem, passei para o meu esposo, o esposo é pastor, e a gente queria te ajudar de alguma forma, de forma prática. Manda seu Pix para a gente. E você vai entender que isso não é sobre dinheiro. É sobre a ação de Deus. Tá bom, irmã. Mas olha, aqui em casa não está faltando nada. Não, pastora, a gente sabe. Deus tem suprido, irmã. Estou trabalhando e Deus vai ajudando. Não, mas eu vou mandar. Daqui a pouco a irmã liga para mim, Ellen, e fala assim, pastora, dá uma olhada aí na sua conta, porque eu acho que eu cliquei em algum vírus, porque foi um valor esquisito que saiu da minha conta. Foi 518,29. Ninguém faz Pix assim, né? Que valor mais doido é esse? 518,29. Pastor Seniel, ainda vou dar o nome do endereço da pessoa que fez isso. Falei, peraí, irmã. Irmã Delma é a esposa dele. Irmã, entrou aqui sim, eu vou fazer o estorno desse Pix para a irmã. Que é uma quantia relativamente importante. Não, a senhora não devolve não, porque um valor desse, específico desse jeito, Deus tem um negócio aí, não devolve não. Pastor Seniel está falando para a senhora ficar com esse dinheiro. Aí eu falei, tá bom. Como eu tenho um negócio com Deus, eu falo assim, Senhor, eu perguntei porque o Senhor estava arrumando, mas agora o Senhor arrumou um negócio engraçado, porque nem eu sei o que eu vou fazer com esses 518,29. Então o Senhor me diz o que é para fazer, para eu não fazer coisa errada, porque eu tenho o maior medo desse negócio, irmão. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é quando a pessoa doa alguma coisa para mim. Eu não gosto, eu fico ali, eu tenho que ter um norte para aquele troço. Aí eu comecei, né? Luz está paga, água está paga, internet está paga, remédio comprei. A casa vai vencer. Parcela da casa. Vou abrir lá o site da Caixa para poder pegar o boleto da casa para ver. Qual o valor do boleto da casa, Ellen? 518,29. O que isso quer dizer, irmão? Que às vezes a gente acha que a gente tem que dar muito detalhe para Deus do que Ele precisa fazer, e quando Ele não faz exatamente do jeito que a gente fala,
a gente fica fazendo joguinho de guerrinha de braço com Ele, se comprometendo pela metade com as coisas. Mas quando Ele se compromete com você, até os centavos, Ele é fiel para te prover. Ele não faz nada pela metade por você. Quando Ele diz que bondade e misericórdia te seguem todos os dias da sua vida, é verdade, é isso mesmo. Quando Ele diz, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está mesmo. Quando Ele diz assim, a autoridade é minha, quem manda sou eu, o governo é meu, é mesmo. Toda parte que Ele tem que cumprir, Ele cumpre, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. O que nós estamos dando em troca? Qual é o nosso movimento de volta? O que é viver a soberania dEle? É só quando Ele dá? Ele sabe, Ele entende. E tanto sabe e entende que Ele sabe quando você está dando menos do que você pode. A palavra para a igreja desse tempo é: desperta tu que dormes. Jesus está voltando, os campos estão brancos para a ceifa. Tem muita gente se perdendo. E Jesus quer usar você para que você ensine a homens fiéis tudo aquilo que você tem ouvido e tem recebido. É por isso que enquanto fôlego tiver, eu peço ao meu Deus que eu nunca me prive de falar de quem Ele é e o que Ele faz. Ele tem sido muito bom para mim. Bendito o dia que o Senhor despertou a minha avó para me ensinar quem era esse que supria todas as minhas necessidades em glória. Bendito o dia que ela me ensinou a orar. Bendito o dia que ela me ensinou a ler as sagradas letras. Bendito o dia que ela se ajoelhou para orar pela minha casa. Bendito o dia que eu entrei numa igreja e disse, eu quero servir o Deus da minha avó. Bendito o dia que eu me entristeci, porque meu pai quis me prender dentro de casa. Bendito o dia que a minha mãe quis me levar na oração. Bendito o dia que o meu pai, vendo que eu estava sendo coberto de oração por mim, pela minha mãe, entrega a sua vida a Jesus. Bendito o dia que a minha casa foi salva. Bendito o dia. Bendito o dia, porque uma mulher semi-analfabeta não fugiu da missão e discipulou uma menina de 4 anos de idade, que mal sabia ler. Bendito o dia. Quando hoje eu vejo Deus fazendo essas coisas, eu não tenho outra pessoa que eu me lembro dela. Você pode ser essa pessoa na vida de alguém lá na frente, porque a minha neta já ouve falar dela. A Bisa Petronila. Bisa Petronila. É serva de Deus. Ensinou a vovó a orar. Vamos orar igual a Bisa Petronila fazia, a Tata Petronila? Vamos. A minha neta já ouve falar dela. Você vai ensinar isso para os filhos e para os filhos dos teus filhos. E a paz vai vir pela sua casa. Meu irmão, não tem coisa melhor não. Eu queria orar com você. Eu posso fazer isso. Eu posso pedir ao Senhor que abra os seus ouvidos para ouvi-lo. Que você entenda tudo da forma correta. E que você seja usado poderosamente para transmitir aquilo que as pessoas precisam ouvir ao seu redor. Você quer orar comigo? Fique em pé. Eu quero orar por você. Quero que Deus te dê experiências para que você possa compartilhar com outros, para vidas serem abençoadas. Mais uma vez eu quero te agradecer porque você ora por mim.
Mais uma vez eu quero te agradecer pelo seu abraço, pelo seu carinho. Cada oração é um abraço. Creia, Deus tem grandes coisas para fazer nessa situação do Elias. Deus tem grandes coisas para fazer. Nós não estamos preocupados com morte, porque quem vive e crê em Jesus viverá eternamente. Nós estamos preocupados com como que Deus pode ser exaltado nesse negócio. Essa é a nossa preocupação. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui, junto com meu irmão, pastor Fábio, e com toda essa congregação linda. Pedindo ao Senhor, a Deus, que o Senhor nos faça de Timóteos nessa geração. Pessoas fiéis, obedientes, que são discipuláveis, que ouçam corretamente e sejam capacitadas pelo Teu Espírito Santo para discipular a outros. Tira de nós toda a preocupação, Senhor amado, com forma, com jeito, com necessidades outras. E que a nossa mente seja focada naquilo que é essencial, que é a Tua palavra. Que não se aparte de nós, ó Deus, a necessidade de estarmos direto contigo, com a Tua presença conosco, andando, sentados, ó Deus, dormindo, levantando, que a Tua presença esteja sempre com os Teus filhos, com as Tuas filhas. Senhor, que o Senhor nos ensine o momento e a hora exata de falar, de entrar, de sair. Ó Deus, com a autoridade dada pelo Senhor mesmo. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor amado, a sermos ousados, a sermos intrépidos, a sermos, ó Deus, servos que Te servem com excelência, brilhando a Tua luz, ó Deus, numa geração que carece tanto do Senhor. Visita, Senhor amado, o Teu povo, Pai, com a Tua capacitação, vinda dos altos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, abençoar esse bairro. Esse bairro está em pleno crescimento. Pessoas, ó Deus, chegarão nesse lugar e que elas possam ver aqui, Senhor amado, realmente uma igreja que se relaciona com eles, ó Deus, de tal forma que a luz de Cristo seja transmitida através dos relacionamentos. Capacita cada voluntário. Capacita cada líder, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor dê uma pronta recuperação ao pastor Fábio, para que ele possa voltar, Deus, às suas atividades de forma integral. E que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas a essa casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui, por essa história que o Senhor tem escrito até aqui. E nós sabemos que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer, porque o Senhor é Deus poderoso e não há outro igual ao nosso Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.